Olha o que é igreja de Deus. Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e o 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escreve a igreja de Deus que está em Corinto. Quem é essa igreja de Deus que Paulo está falando aqui? É importante observar o texto, tá bom? É importante analisar todo o texto, detalhe, o que o texto está trazendo. Paulo vai dizer, a igreja de Deus que está em Corinto, na cidade. Quem era essa igreja aqui? Era batista? Assembleia? Presbiteriana? Congregacional? Era universal? Era Deus e Amor? Vitória em Cristo? É a Igreja Internacional da Graça? É a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Qual era a igreja que Paulo estava falando aqui? É a igreja católica, que diz que é a verdadeira é de Deus? Que é a primeira igreja que Deus estabeleceu? Qual é a igreja que Paulo está se referindo aqui? A igreja de Deus que está em Corintos. Paulo não se refere a nenhuma instituição igreja, a nenhum ministério levantado pelo homem. Paulo não se refere a nenhuma instituição. Paulo se refere a pessoas que formam a igreja. Olha o que ele vai dizer. A igreja de Deus que está em Corinto. Olha quem é essa igreja. Aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que invocam em todo lugar o Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja de Deus. Todos os santificados em Cristo, todos os pecadores que se converteram a Cristo formam essa igreja. E Paulo se dirige aos crentes, aos cristãos, aos santificados em Cristo, na cidade de Corinto, como igreja. Ele não se dirigiu a templo, a instituição, a casa de alvenaria, a organização religiosa de homem, a nenhuma igreja ministério. Paulo se dirige como igreja de Deus aos santificados em Cristo. A igreja de Deus que está no Brasil, quem é? É a Assembleia? É a Batista? Não é essa a igreja de Deus. A igreja de Deus que está no Brasil são os santificados em Cristo. Em todo lugar deste país, onde tem um convertido a Cristo, torna-se membro e forma a igreja de Deus aqui no Brasil. A igreja de Deus que está nos Estados Unidos, a igreja de Deus que está na China, são os crentes, os santificados em Cristo. Não é a instituição denominacional. Agora essa igreja vai ser toda reunida, é um corpo só, que vai ter a unanimidade, a reunião universal no dia da vinda de Jesus. Enquanto Jesus não vier, a igreja está cumprindo sua missão como um corpo. Cada canto do mundo tem membros fazendo a obra que Deus quer que a igreja faça. Não é a igreja ministério de homem. Porque a obra dessas igrejas ministério são escandalosas. São obras que beneficiam seus cofres, suas finanças. São obras que não é para a igreja de Deus. São obras de igreja do homem. Onde rende muito dinheiro e traz muito escândalo. Com processo, com escândalo, briga entre um, entre outro, por causa do poder. Você está entendendo aqui? Jesus não mandou ensinar nada disso. Jesus mandou ensinar o que ele mandou. E o que Jesus mandou ensinar não é nada disso que esses homens ensinam hoje dentro das igrejas. Seus sermões, suas pregações de poder, onde eles gritam, onde eles gesticulam, onde eles fazem os movimentos para mostrar autoridade, onde eles chamam a atenção do povo para ele, dizendo que está cheio de unção. Nada do que eles estão ensinando para vocês vem de Deus. Isso tudo é encenação. Isso vem da mentira. E quem traz a mentira é o diabo. Saia do meio deles. Porque quem é de Deus está a serviço do reino de Deus. E todos os que são de Deus estão a serviço da pregação do Evangelho, divulgar a verdade, levar ao povo o conhecimento do Cristo, Salvador das nossas almas, que nós precisamos ir a Ele, se converter a Ele, ser discípulo dEle, crer nele, esperar nele, estar nele, confiando nele. Não é dentro de instituição, não é pela direção de homem. Jesus. E o homem que ele levanta, vocaciona para levar o ensino e a instrução, tem que ter esse compromisso, ensinar ao povo que Jesus
mandou. Não é o que vocês querem para o melhor funcionamento do ministério de vocês. Aonde vocês ensinam tudo para manter o povo preso dentro dessas igrejas, dentro desses locais, para que o povo não conheçam a verdade e não sejam libertos. O povo está sendo privado da verdade, estão se perdendo por causa de vocês, muitos pastores, muitos pregadores, muitos homens líderes de ministério que estão vivendo pela cobiça, pela ganância, pela avareza, estão buscando recompensa que no final vão receber a ira e a justiça de Deus, que não tarda sobre vocês. A ira de Deus não tardará sobre a vida desses. Nós temos que ensinar ao povo tudo aquilo que Jesus mandou. O povo tem que aprender de Cristo. O povo tem que seguir a Cristo. O povo tem que olhar o exemplo de Cristo. O povo tem que confiar e colocar sua fé e esperança em Cristo. O povo tem que estar submisso, devoto e praticante à doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja alguma. Um líder aí do ministério aqui, da Assembleia de Deus aqui de Pernambuco, esse líder, ele cobrou dos seus liderados que tinha que jurar fidelidade à sua instituição, à sua igreja Assembleia de Deus, Ministério Pernambuco. Esse líder estabelece para os seus liderados, para os seus discípulos, que tem que ser submisso, jurar fidelidade. Não é a Cristo, não é a doutrina de Cristo. Ele cobrou que eles têm que jurar fidelidade, é a doutrina da igreja dele, a ele. Olha para aí, que absurdo. Cuidado, irmãos. Esses homens não têm exemplo nenhum de Cristo. Cristo foi humilde. Cristo era simples. Cristo estava no meio entre o povo. Esses homens não são humildes, são arrogantes, prepotentes, soberbos, gananciosos, presunçosos, avarentos, buscadores de posição, de honra, de glória. Jesus não teve esse exemplo, não deu esse exemplo. Esses homens não representam Cristo, não são enviados de Cristo. Saiam do meio deles e da direção deles para que vocês não se percam no final dessa caminhada, porque quem continua aí vai se perder, vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno por não ter dado ouvido à verdade para se salvar. A verdade é Jesus. Aprenda de Cristo, creia em Jesus, se converta a Ele e seja discípulo de Cristo. Seja cristão, não discípulo de igreja e nem membro de nenhuma igreja. Seja membro da igreja de Deus por meio da sua fé em Cristo, quando você receber o batismo, não de água de igreja, não o batismo de nenhuma igreja, de nenhum ministério, mas o batismo para a remissão de pecados, pelo Espírito Santo. Só quem batiza é Jesus, e esse batismo só recebe quem crê e se arrepende em Jesus Cristo, para receber a remissão do pecado, ser selado pelo Espírito Santo, que é a garantia de que somos de Deus, propriedade dele, formamos a igreja e que vamos subir para o céu. Amém? Efésios 4:30, Efésios 1:13. Dê uma lidinha lá e você vai conferir essa verdade. Que Deus abençoe a todos vocês. Medite nesse ensinamento. Reflita no que você ouviu e saia do meio deles enquanto é tempo. Conheçam a verdade e sejam libertos. Em nome de Jesus. Amém?